Olá, gente! Estamos começando mais um Caminhos em Artes, um lugar de vida e de encontros. E hoje nós vamos ter um encontro muito especial. Nós vamos encontrar com Quaterna Requiem, um conjunto musical de longa data na estrada, que é um grande prazer, uma honra para mim poder recebê-los aqui. Cláudio Dantas e Elisa Wirman. Falei certinho? Falei certinho. Prazer é todo nosso. Obrigado pela presença de vocês dois aqui. E eu queria primeiro que vocês definissem, para quem não conhece o grupo de vocês, o estilo musical. Sim, acho que o Cláudio pode... Esse estilo, ele nasceu no início dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, que é o rock progressivo. O rock começou, né, nos anos 50 e tal, com rock and roll, com Elvis Presley. O rock progressivo, ele procurou ser uma evolução do rock, né? Tirar um pouco aquela coisa dos 3 acordes, do Baby I Love You, né? Que, com todo respeito, estou dizendo que o progressivo, ele começou com músicos que tinham formação erudita, né, principalmente na Inglaterra, que foi onde nasceu o estilo. E esses músicos, eles eram formados pelas grandes escolas de música da Inglaterra e resolveram fazer uma música, compor músicas que tivessem a ver com a formação deles, erudita, clássica, mas que juntasse com instrumentações contemporâneas da época, guitarra, baixo, bateria, teclados principalmente, que estavam em franca evolução, os teclados eletrônicos, né? E daí veio a nossa principal influência, porque nós também temos formação clássica, né? A minha de gosto, a Elisa de acadêmica, né? Ela é formada em música mesmo, né? Pela Escola Nacional de Música. E ouvíamos isso desde criança, né? Porque nos anos 70 a gente era adolescente, apesar de não ter o acesso que hoje nós temos com internet e tudo mais. A gente esperava ansiosamente a chegada dos LPs aqui no Brasil. Eram pouquíssimas revistas especializadas, a gente ficava lendo as resenhas, querendo ver a cara daqueles mestres que tocavam lá fora, que às vezes nem tinha, né? Então, foi uma época muito bacana, né? Foi uma época da gente... E muito rica. Da gente descobrir uma outra sonoridade. Exatamente. Que não era o rock do tempo dos nossos pais, vamos dizer assim, o rock and roll de Elvis Presley e tal, e passou um pouco pelos Beatles aí, e meio que paralelo o rock progressivo tomou um espaço. Elisa, qual é a sua formação, assim? Que você tem uma formação acadêmica? Sim. Qual é o teu instrumento? Eu sou formada pelo UFRJ em piano. Eu sou bacharel em piano, tenho pós-graduação em cravo, na verdade, que é a minha especialidade, que é a música barroca. E só que, paralelamente a isso, meu irmão, que está aqui ao meu lado, Cláudio, ele me apresentou esse gênero maravilhoso e ali me contaminou. E nem me ameaçou, não, como fazia normalmente. Foi espontâneo. Ela aceitou facilmente. Isso. Ameaça de irmão um pouquinho mais velho, não precisou. E me seduziu completamente. Eu lembro exatamente da emoção da primeira vez que eu ouvi Rick Wakeman, Emerson Lake and Palmer, e ali estavam todos os elementos que estavam me sendo apresentados na vida acadêmica. Eu já fazia curso técnico, eu estudo desde 7 anos de idade piano, já fazia o curso técnico de piano na UFRJ, e ali estava tudo, e eu percebi, sim... Com uma leitura diferente, né? Uma leitura diferente em termos de instrumentação. E numa época que eu estava aprendendo sobre como revolucionar a música erudita, que já tinha sido feito, foram tentativas que começaram em 1920, 1930, e de repente eu vi, nossa,
Essa revolucionou. Essa é uma revolução, principalmente de timbres, né? De o que seria a orquestração na música erudita, conseguiram realmente ser originais aqui nesse estilo chamado progressivo, né? E aí, enfim, o Cláudio teve a ideia de fazer um grupo, que ele vai falar daqui a pouquinho, e mais tarde eu participei desse grupo e estamos até hoje. Até hoje. Eu lembro quando eu conhecia, assim, fui apresentada ao rock progressivo pela vinheta do Jornal Nacional. Vocês lembram que a vinheta do Jornal Nacional era Pink Floyd. Exatamente. Né? E meu pai ouvia muita música clássica, ele gostava muito, e assim, era música de casa e frequentar concerto. E eu cheguei para ele e disse: quem é que toca isso? Porque para mim foi uma referência clara de ser assim, pré-adolescente. O link foi automático. Exatamente. E ele disse que não sabia. E eu falei assim: então você descobre para mim. E eu deixei ele louco, porque ele não descobriu, até que eu fui a uma festa na casa de um irmão, de um colega, com um pessoal um pouquinho mais velho, que já curtia esse tipo de música. Eu disse: caramba, isso é rock. E eu zoei muito meu pai por conta disso, porque ele dizia que rock não era música, aquela coisa dos antigos. Claro. E aí ele teve que engolir seco. Né? Porque surpreendeu isso, e era um pedaço orquestrado, era um pedaço do Elton Remada, né? Exatamente. Então isso Lindo. foi e realmente é uma coisa que mexe. Então, como é que foi esse início da banda? Foi como ela disse, nas panelas da sua mãe? Porque o Cláudio é baterista. Exatamente. A minha primeira bateria foi uma Rochedo, né? Tinham vários tontões, desde a panelinha de esquentar água até a panela do feijão, que era o surdo maior. Dá licença, desde então as tampas nunca mais encaixaram. Mas essa foi também engraçado. Até hoje eu não sei por que eu toco bateria, assim, porque eu sempre fui apaixonado. Mas com o advento do rock progressivo, aí que vieram os meus grandes ídolos mesmo. Né? Já tinha os grandes ídolos do jazz, que influenciaram os meus ídolos do rock progressivo. Né? Mas com o advento do progressivo, aí que eu fui conhecer Cal Palmer, né? Bill Bruford e vários outros monstros, né? Que também colocaram a bateria, primeiro, não mais como um marcador rítmico, né? E elevaram a bateria a um instrumento melódico quase. Né? E aí eu me apaixonei completamente. Esse foi o lado do instrumento. Agora, o lado da música é aquilo que a Elisa falou. A coisa é tão apaixonante. Se você já tem uma iniciação musical, você quer fazer aquilo também. Né? Na época, então, como era aquela novidade, né? Quando você ouvia alguma coisa como a vinheta do Jornal Nacional, você ficava: o que é isso? Tinham coisas até mais que tocavam em rádio, tipo Assim Falou Zaratustra, que era um arranjo do Eumir Deodato, que já era mais progressivo, entre aspas, e tocava em rádio direto, né? Então aquilo já achava, para quem tinha uma influência da música clássica, como nós, que também desde pequeno assistíamos concertos no Teatro Municipal. A gente vai ficando com o ouvido impregnado, exatamente. Né? Então você já tem aquela cultura. Quando houve uma coisa dessa, tudo se encaixa, né? Faz um sentido, né? Faz um sentido. Você reconhece ali. Você reconhece um ar de novidade numa coisa que você já achava agradável de ouvir, bom de ouvir. Não desfazendo dos outros estilos. De jeito nenhum. Não, de maneira alguma. Absolutamente. Claro. Agora, né? eu recomendo para as pessoas que ouçam, que procurem ouvir. Mas quando que vocês começaram mesmo com Quaterna? No final dos anos 80, a gente vai, já está na adolescência, mais para os 23 anos e tal. Aí você vai conhecendo pessoas com afinidades musicais que tocam instrumentos, que foi o caso. Eram amigos que tocavam instrumentos não profissionalmente, mas que queriam fazer uma banda, todos apaixonados pelo estilo. O nome da banda tem a ver com isso. Éramos 4 engenheiros, na verdade, que fazíamos aquilo. Era a nossa hora de lazer, era a nossa hora de fugir do mundo. Sei. Então o nome Quaterna Requiem, que não é latim, como as pessoas pensam, é um nome português, é língua portuguesa.
Quaterna tem a ver com quatro. Né? E Requiem com repouso. Então era o repouso dos quatro, era a hora que a gente se juntava para não dizer repouso dos quatro, como os nomes também, né? Progressivos tem mais essa... Mas é todo um glamour, uma elaboração, uma coisa mística, então, meio por trás. Tem até uma história sobre isso. Pois é, eu criei esse nome, mas era para esses quatro amigos que faziam... Tinham até composições interessantes do violonista e tal, que depois fez parte do Velha Gravura. É que o Velha Gravura, assim, foi muito uma historinha assim. Estávamos nessa época, anos 80, um amigo chegou com o seu LP e disse: olha só, gente, achei uma banda que está fazendo um som legal. E ó, é tudo brasileiro. Faz um rock progressivo de primeira. Pronto. Aí botou no toca-disco e a gente passou aquela noite escutando o disco de vocês. E o povo se apaixonou, aquele grupo que estava ali, depois começou a comprar, a trocar e reunir, levar para escutar e tal. E é muito bacana. E esse disco ainda em bolacha eu guardo com muito carinho até hoje. Ele foi um marco para a gente. Primeiro que a gente... Foi o primeiro disco? Foi o primeiro disco. De vocês, ele foi lançado em 1990, que era uma época, era um grande ato mundial do rock progressivo, né? Pouquíssimas bandas da época áurea ainda continuavam fazendo, pouquíssimas, e raríssimas novas surgiam. Então a gente hoje tem até um nome bacana, mundial, porque nós fomos como uns precursores, quer dizer, da nova era, né? Do ressurgimento do rock progressivo, que em 90 aí começou. Tinham algumas bandas na Suécia, na Hungria, aqui no Brasil, que éramos nós, eram pouquíssimas bandas espalhadas pelo mundo tentando revitalizar esse estilo. E não parou mais. O bacana é que não parou mais. A coisa que se fala que o rock progressivo morreu, teve um período curto de vida, né, nos anos 70, é uma grande balela que hoje eu acho que ele nunca teve tão forte. Porque é uma todo movimento, todo é cíclico. O ciclo da vida é em ondas, né? Como uma onda. Exatamente. Você tem um período áureo e arrefece um pouco, mas... A história da arte é assim. A história da arte é assim. Então, aí foi bacana vocês trazerem isso. Eu acho que em 90 foi exatamente aquele ponto que mínimo que começou a subida novamente e, olha, não parou mais. Até hoje, o que surgiu de bandas novas, o que bandas antigas ressurgiram, estão aí até hoje e fizeram trabalhos inéditos e estão tocando até hoje. O que Aqui no Brasil, como é que está esse mercado? Na verdade, antes desse ressurgimento, teve uma banda muito corajosa, maravilhosa, chamada Bacamarte, de amigos nossos, que teve a coragem, na década de 80, né? Teve a coragem de abraçar esse estilo sem medo de ser feliz. Porque, enfim, foi na época da discoteca, né? E eles serviram de muita inspiração para nós aqui no Brasil, fora os grandes clássicos lá de fora. E a partir daí vieram o Sagrado Coração da Terra também, que já é do Marcos Viana, né? Já fazia um trabalho parecido também. E vieram várias bandas e com muita personalidade. O rock progressivo ele tem essa característica das vertentes. Né? É o que a gente... ele tem vários, por exemplo, você tem grupos como IES, Michael Oldfield, Tangerine Dream, são grupos da Alemanha, da Inglaterra principalmente, e de outros locais, onde cada um tem uma personalidade diferente, não dá quase para comparar. É como se você quisesse comparar Brahms com Beethoven, Bach, os 3 Bs da música erudita. Poxa, falta de imaginação. Enfim, como se fosse comparar Debussy, Chopin. Não há como. O que isso tem em comum, na verdade, que isso acontece na música erudita e acontece no rock progressivo, que é
eu acho, o gênero mais elaborado do rock, assim, são os elementos estruturais da música, porque normalmente quem faz o rock progressivo tem essa formação, esse conhecimento. Não é uma música de muito improviso, é uma música assim, elaborada no papel, normalmente, né? E esses elementos, as combinações possíveis todas que acontecem na música erudita, com a melodia, harmonia, timbre, escolhas da melhor tessitura, se vai para a região grave, região aguda, texturas, enfim. Existem aqueles elementos, como as tintas e as técnicas da pintura, que fazem com que determinada obra tenha uma personalidade, ou determinado compositor tenha essa personalidade. Isso acontece no rock progressivo. Você tem as vertentes, na verdade. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas vertentes, para você explicar melhor para a gente como é essa construção, tá? A gente vai dar uma paradinha, vocês vão ficar ouvindo mais um pedacinho do Quaterna e a gente volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o nosso Caminhos em Arte, um lugar de vida e de encontros. E nosso encontro hoje está bastante sonoro, porque nós estamos recebendo o Quaterna Requiem, um conjunto de música de rock progressivo, e nós estamos conversando aqui com eles. Paramos no primeiro bloco falando da construção, de como é que é essa composição, a estruturação dessas músicas, que às vezes são músicas bem longas. A gente tem, o Pink Floyd, por exemplo, tem um disco, né, que um lado inteiro é uma música só. A gente estava falando aqui que vocês têm uma música que tem 38 minutos. 38, e como é que é essa construção de uma música de 38 minutos inteira? Isso tem muito a ver com uma das características principais que o rock progressivo pegou da música clássica, não posso dizer clássica, porque existia um período chamado classicismo, da música de um período chamado romantismo, que é o século XIX. A música do século XIX, existe um tipo de música chamada descritiva ou programática, que foi uma das principais características, porque os próprios artistas faziam um intercâmbio. A literatura, a pintura, a música, esses artistas, eles se conheciam em determinados locais, Paris, Áustria, enfim. E eles faziam intercâmbio. E o músico ali, ele começou com a ideia do conceito. Ele começou a se inspirar, e por isso o nome música descritiva. Ele começou a se inspirar em determinado livro, pintura, cena, natureza. Ela tinha um conteúdo que ia além da própria música. Além da própria música, exatamente. Então, você tem vários exemplos em todos os compositores, né, dessa música conceitual. E o progressivo acabou aproveitando essa ideia. Incorporando isso. As músicas têm um conceito, têm uma história mais ampla do que a sonoridade em si. O Rick Wakeman, por exemplo, ele fez As Seis Esposas de Henrique VIII, né? Viagem ao Centro da Terra, que tem tudo a ver com a literatura. Então, como se ele contasse a história daquele livro, ou daquela pintura, ou da cena, ou mesmo da emoção que ele teve ao ver. Isso é arte. O Quasimodo é um exemplo, né? O Quasimodo é inspirado na história do Corcunda de Notre Dame. Então, ela conta essa história através de um roteiro musical, vamos dizer assim. E é puramente, no nosso caso, musical mesmo, porque nós somos um grupo instrumental, além de tudo. Então,
É outra coisa bacana do rock progressivo, é tentar passar ideias com os sons. Com os conceitos, e que inspira a quem está ouvindo a ir buscar que história é essa. Exatamente. Quem foi Quasimodo? Por que você tem esse tipo de sonoridade para essa história? Exatamente. Então, faz com que você vá buscar na literatura... Ou na própria música. O Emerson Lake and Palmer fez um arranjo dos quadros de uma exposição de Mussorgsky. Eu não conhecia o original. Para mim eram composições deles. Depois eu vi, agora eu quero conhecer o que o Mussorgsky fez. Quem inspirou a essa composição. E eu acho que é um dos melhores discos dele. É ruim da gente dizer assim. É o melhor. No caso do Emerson Lake and Palmer é impossível. Pois é bem difícil. Mas vamos dizer, eu gosto bastante desse disco, não sei, ele é bem especial, exatamente. Como aquelas pinturas. Né? Então, aí quando você conhece a obra original, enriquece mais ainda. Traz uma contextualização maior. É fantástico. E o Quaterna Requiem como você disse, Repouso dos Quatro. Elisa está falando do trabalho árduo de estudo, de toda uma teoria, de todo um conceitual, para se compor. Como é que é isso? Eu li uma vez uma reportagem do Pink Floyd dizendo que eles levaram, sei lá, mais de uma semana para terminar um trecho de uma música que, segundo eles, não combinou muito bem. Elisa estava falando em combinar, em encaixar, em ajustar, e eu fui me lembrando essas histórias que a gente ia lendo da confecção de um material, de um LP que a gente gosta, né? Como você falou do Quasimodo. Como é que é isso? Transpira-se? Transpiração. Isso aí não, assim, eu não tenho dúvida quanto à transpiração. Claro e eu tenho um exemplo aqui de um pintor que acorda às 6 da manhã em casa, ele pinta de 7 da manhã, o Cláudio, quer dizer, ele bate ponto dentro de casa. Como o músico é obrigado a bater o ponto também, eu chamo de doce condenação. Você não pode passar um dia sem se exercitar, tanto na técnica do seu instrumento, quanto na questão da composição. É um exercício, na verdade, né? Vocês, para o Quasimodo, por exemplo, vocês leram a história? Como é que foi conta pra gente como é que foi a construção disso. O Quaterna Requiem vive um pouco uma ditadura. Né? Mas é uma doce ditadura também. Porque a Elisa, ela compõe orquestralmente mesmo, ela compõe as partes dos instrumentos, com exceção da bateria. Que aí a gente está sempre faz junto. Uma parceria. A grande marca do grupo é a bateria dele. Por quê? Porque ele ela tem... É minha irmã. E porque ele me ameaçou se eu não falasse. Mentira. Suborno. Claro, eu vou pagar o almoço daqui a pouco. Não, mas qual é a grande diferença que a bateria traz? Ele tem uma personalidade, sempre teve, desde o início do Quaterna. E nunca se escreveu nem uma peça de tudo, né? Então, normalmente, a música, realmente, eu escrevo a parte de todos, com exceção de alguns trechos com a base repetida, onde aqui você vai solar durante 8 compassos, e aí também os outros músicos colocam a personalidade deles ali, né? Não é tanta ditadura assim, maravilhosa. Mas o resto é notinha escrita mesmo. Nota escrita. Assim, já vai... Esse CD, o Quasimodo, assim, nós o refizemos até para ter um cuidado. O áudio, que melhorou tremendamente. Na época que a gente fizemos nós dois. Relançamento. É um relançamento. E no encarte, ele tem 2 coisas que eu acho importante. Eu peguei o trecho do livro que me inspirou para cada parte, do Victor Hugo, exatamente aquele trecho que tenha mais a ver a cada parte da suíte, é uma suíte com os vários personagens da história, ou várias passagens. Tem, por exemplo, a última parte, que é a fatalidade, a Nanqué, que é quando é a última página do livro, quando chegam no cemitério, onde o Corcunda
teria ido atrás da esmeralda cigana por quem ele se apaixonou, e encontram 2 esqueletos, um deformado e outro de uma moça, e quando tentam separá-los, eles se desfazem em pó. E a música, assim, é um pouco triste o final, né, do disco, mas eu achei assim, importante, a gente achou muito importante colocar o texto como a referência da inspiração. Né? Entendi. E tem um pouco das partituras também. A gente vai passar um pedacinho da banda de vocês para o nosso público ficar conhecendo e saber o que a gente está falando. Vamos ouvir um pouquinho do Quaterno. Bom, vocês acabaram de conhecer o Quaterna Requiem. Espero que vocês tenham gostado, eu gosto bastante. O trabalho deles. Acho que esse referencial com a literatura assim, é muito importante. Essa coisa de que músico toca, de que rock se toca em improviso, é historinha. Claro. Né? Agora, tem uma outra característica, eu acho que hoje, de quem vive da música em geral, é a paixão. Né? Eu gostaria até de falar dessa formação atual, porque são 5 apaixonados pelo estilo, né? E porque você precisa, é só disso. Primeiro que um retorno financeiro, que eu acho que hoje a música também é complicado para qualquer tipo de música, viver da música, né? Com os downloads, hoje tudo revolucionou também, né? Já se viveu de venda de disco, o mundo mudou e a gente tem que aceitar isso. A gente não pode brigar com um fã que na Rússia baixou o disco pela internet. Eu quero mais que ele curta o disco na Rússia, né? Então, mas essa forma também
revolucionou, assim, mudou o modo de vida dos músicos, né? Hoje o músico ele tem que dar mais show do que, por exemplo, esperar a venda dos discos. Né? Então, por isso mesmo, ainda mais um estilo que não é muito comercial, apesar de ter um grande público mundial. Eu soube que o show que vocês fizeram lá no Rio, na casa... Nós fizemos um centro de referência da música carioca, que foram os dois últimos. E no Teatro Rival. Que lotou o show. Então o nosso show sempre... A gente tem um público muito assim, fiel cativo. É muito bacana isso também. Olha, depende de Teresópolis, porque nós estamos doidos para tocar. Nós já tocamos aqui no Festival de Inverno de 2007, se não me engano. Também lotamos a ProArte, foi bacana a beça. Acho que 90% do público não conhecia o trabalho. Foi uma resposta maravilhosa que nós tivemos. E também é outro preconceito que deve ser derrubado. Aquela coisa, as pessoas têm que conhecer. Não é música. Hoje nós vemos todas as gerações no público, do adolescente ao coroa que curtiu como nós a época. Mas são preconceitos que têm que ser derrubados quanto ao progressivo. Primeiro que é música cabeça, não você tem que entender de música para gostar, ou é chato, ou é viajante, não é nada disso, é música. É música, é prazer. Música, exatamente. Vamos falar da formação. Elisa Wirman, no teclado e composição, Cláudio Dantas, na bateria, sim, Roberto Crivano, na guitarra, Phil Wirman, que é seu filho, na guitarra, e Guilherme Ashton, que é no baixo. Sim. Essa é a formação atual do Quaternia. Exatamente. E eu espero que a gente possa ter uma apresentação do grupo aqui em Teresópolis, porque Cláudio adotou a cidade, é morador daqui. Né? Já há 22 anos. Já. Então está na hora da gente ter, 2000 já passou 15 anos, olha. Pois é. Nós já estamos em 2015. Tem que a gente trazer vocês de volta para tocar aqui e contagiar todo com essa música maravilhosa que vocês fazem, que é um... E é um prazer enorme estar aqui. A gente tem muito a agradecer pela oportunidade Queria que vocês deixassem contato, onde compra, onde baixa, como é que é, né? Onde é que está no YouTube, como é que o povo que está nos assistindo encontra vocês para se contagiar também, porque depois que vocês ouvirem, como eu quando ouvia muito tempo atrás, fica contagiado e você vai passar a ser também um dos apreciadores desse estilo musical, que é música, sempre enriquece e engrandece. Claro. Como é que a gente encontra o CD de vocês? Como é que... Olha, o meio mais direto é o e-mail da página mesmo. contato@quaternarrequiem.com.br. Ok. Esse é o meio mais fácil. É mais fácil. Agora, é direto com a gente. Né? Tá. Na internet tem vários links para conhecer, né? Os dois trabalhos, tanto o primeiro, Velha Gravura, o Quasímodo e o Arquiteto, que a gente teve a honra de que uma das músicas foi dedicada ao Oscar Niemeyer, e a gente teve a honra de que ele ouviu. E ele escreveu, tá no encarte. Foi o Susequinde que fez a ponte, né? Ele já estava doente, e ele escreveu uma notinha sobre o trabalho que ele ouviu. Vocês já fazem show no exterior também? Não, nunca fizemos. Já fomos convidados, mas ainda não teve aquela oportunidade de juntar tudo certo para ir lá para fora. Gente, foi um grande prazer recebê-los. Eu, em off, vou pegar o autógrafo dos dois, certamente, nos CDs, que vai ser uma honra. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Fiquem conosco nesse caminho. Caminhos em Arte. Volto já, conversando com a Flavinha, a Flávia Savari. Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso Caminhos em Artes, um lugar de vida e de encontros. Como eu falei, nós estamos aqui com a Flávia Savari, que é escritora infanto-juvenil,
ganhadora de mais de 80 prêmios, que vai conversar com a gente hoje sobre a sua farta literatura. Olá, Flávia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. A gente já se conhece há um montão de tempo aqui na cidade e é muito legal você ter nos dado a honra de compartilhar com a gente e contar um pouquinho para nós como é o seu trabalho. O seu trabalho é basicamente infanto-juvenil, mas qual é o teu gênero, qual é o teu estilo, como é que você se define? Bom, que ótimo, eu não me defino. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, o convite, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, com amigos, né, é mais do que um programa assim, uma pessoa que a gente está conhecendo pela primeira vez, mas com amigo é outro papo, né, realmente fica mais gostoso. Agradeço a consideração. Muito gostoso mesmo. Mas, realmente, definir, eu acho que até o final da vida, espero chegar pelo menos a uma ponta de iceberg de saber o que realmente, né, essa questão da definição é uma construção contínua, né? E eu comecei na literatura infanto-juvenil como ilustradora e, de repente, não mais que de repente, eu entrei num projeto que eu tinha me programado para não ser, que era ser escritora, por causa da questão dos meus pais, que são, enfim, pessoas que trabalham com escrita. Meu pai é cronista, minha mãe é poeta, tradutora, jornalista. Então eu falei, não quero entrar nessa seara porque vai ser aquela coisa, você escreve igual seu pai, igual sua mãe, então essa coisa é muito chata. A comparação é muito comparação difícil, né? Muito cruel. E, de repente, simplesmente, eu me vi escrevendo, e é interessante porque eu escrevo o que eu vejo. Então, é uma cena, é uma influência muito forte da época de ilustradora. É interessante que eu vejo meus amigos falando, porque eu escrevia, me veio uma frase, eu falei, que legal, você escreve como um literato, eu escrevo como uma ilustradora. Você vê a imagem e aquilo te define a história. Exatamente. Então, para mim, é como se eu estivesse vendo uma cena de teatro, uma cena de filme, né? E vou colocando aqui. E é até legal porque assim, eu já sei o efeito, mais ou menos, profundidade, por onde entra o personagem, que fala. Então é interessante porque você já vê a coisa montada. E eu escrevo para teatro também. Entendi. Né? Isso que eu ia falar, daria um excelente roteirista, porque quando você escreve aquilo ali, você já viu toda... Já vi tudo montado, né? Pode ser até que eu seja um pouco ditadora. Não foi assim que eu vi a cena. Mas, de qualquer maneira, como eu já tive peças minhas montadas, excelentes diretores, e eu fiquei super feliz com... Quais foram? Foi o André Amaro de Brasília, né? O grupo Menestréis da Alegria aqui no Rio. Montou o quê? Montou o Cadê, que é uma peça de teatro que é para ser levada dentro de hospital. Foi, inclusive, uma encomenda. É outra coisa que eu não tenho o menor problema, que tem gente que não, isso afeta a arte. A criatividade? Não afeta. Você, meu Deus, o cronista, ele escreve sobre coisas que estão acontecendo. De uma certa maneira, é uma encomenda do tempo, uma demanda do momento. Então, assim, do que está acontecendo e da necessidade daquela... Exatamente. Daquele grupo que te chamou. É um desafio. Você tem que escrever sobre uma coisa que... Né, até o pessoal que estava na entrevista anterior estava falando, né, da coisa da inspiração. Eu não conheço essa senhora, né, eu não sei quem é. Eu acho que a gente tem que sentar e fazer o que tem que fazer. E deixar, sim, tem uma história dentro de você, deixe fluir, ela virá. Se você escrever hoje vai ser de um jeito, se você escrever amanhã vai ser de outro, e não tem o menor problema, ela é dinâmica como a vida. Então isso é muito bacana, né? E, assim, quando eu vejo, às vezes, as minhas peças montadas, eu fico super feliz, porque elas não são ipsis literis o que está no livro. É uma visão do outro. Né? Assim como, apesar de ter ilustração, mesmo crianças gostam, às vezes, de desenhar nas páginas dos meus livros. Porque ela está vendo uma outra coisa e ela tem toda a liberdade de fazer isso, interferir. A gente constrói a cena um pouquinho diferente do que você construiu quando concebeu aquele texto. Exatamente. Então, eu acho isso maravilhoso, porque é uma coisa de interação. A arte é um diálogo o tempo todo. De você com o seu leitor, com quem vai montar a sua peça, ou se de repente vai fazer um filme, que tenho também umas propostas de fazer alguns curtas sobre contos meus, sobre minhas histórias. Então, assim, eu dou liberdade para a pessoa fazer tanto para quem vai montar,
como quem vai ilustrar também. Eu tenho em todos os livros parceiros ilustradores. Não é você que ilustra seus próprios livros? É muito raro. Eu ilustrei os 2 primeiros e vou ilustrar um que vai sair agora já ilustrei, aliás, um que vai sair agora no final do ano. Porque eu sou muito lenta para desenhar e sou muito rápida para escrever. Olha, então, há um descompasso aí. Um completo descompasso. Então, realmente, eu prefiro escrever porque eu consigo produzir. Senão, não vai ter vida para fazer tudo que eu tenho já na minha cabeça, anotado. É muita história, muito livro, muita ideia. Muita ideia. Muita né? ideia. É muita inspiração. Ficou faltando a transpiração agora. A parte. Então, você conhece essa senhora? Conheço. No momento que te vem a ideia. Mas aquela ideia tem que ser, como os nossos entrevistados anteriores, trabalhada, lapidada, com certeza. E construída os seus detalhes. Essa foi uma parte que eu fui conquistando com muito. Essa foi uma parte muito difícil, que veio assim só com a estrada mesmo, né, com a quilometragem, que é você cortar, né? Você escreve, vamos dizer, 5 histórias numa história e você tem que sair cortando. O personagem que não funcionou, você tira, fala que não... Poxa, mas está lindo esse diálogo. Tira, não funciona, perdeu o ritmo a história. Você tem que ter essa coragem. É como um editor de filme, ele tira às vezes uma cena inteira com um ator que ele conseguiu, com muito custo, que veio, fez aquela cena, e ele tem que tirar, porque o ritmo do filme perdeu-se naquele momento. Então, assim, é uma coisa que você, com o tempo, você vai aprendendo a ser cruel. Consigo mesmo, Consigo né? mesmo. Com as suas crias. Exatamente. Né? Eu estou escrevendo agora, por exemplo, uma crônica mensal para a revista Cidade Nova. É uma crônica mesmo. Eu falo sobre coisas do momento, sobre... Agora, por exemplo, estou escrevendo sobre... A próxima que vai sair é sobre o Dia dos Pais, né? É agosto. Falo sobre uma comparação entre pais e autores. É bem interessante. Em setembro vai ser sobre a primavera. Então, assim, eu tenho que pegar um gancho na realidade e fazer uma reflexão que eu posso viajar e ir longe. Mas eu tenho a restrição do tema, do espaço. Isso é muito legal. Isso é um desafio muito grande, porque você tem que fazer uma coisa de qualidade, de excelência, de comunicar dentro da limitação do espaço. Isso vale para tudo, na verdade. Porque a gente, quando tem ideia, a gente tem profusões de ideia, né, Carlos? Nossa. O ser humano é muito criativo. Muito. E aquela pessoa que tem uma tendência artística em uma vertente artística em qualquer segmento, ela tem ideias o tempo todo e ideias que se misturam e que você tem que aprender a... Isso aqui não, dominar. Agora é um cavalo chucro, né? Nossa! E de noite, então, que as ideias vêm e você assim, não, agora eu vou dormir, sinto muito, voltem amanhã. Mas na sua cabeceira tem um bloquinho e uma caneta. Eu sei escrever no escuro. Olha que coisa louca. Eu boto o dedo na linha, aí eu abaixo, eu não vejo nada, porque meu quarto é um breu. Mas eu já bolei um sistema de escrever no escuro, porque às vezes tem coisas que realmente você tem que anotar. Porque se você dormir de novo, amanhã não perde. E às vezes é o final de uma história, porque uma coisa é do zero. Do zero não, eu já tenho muita coisa anotada, sinto muito. Agora, o gancho que você queria para fechar uma coisa... Não, essa eu não posso perder. Você não pode perder. Né? Você estava falando da ilustração, do que você é ilustradora. Esse aqui é o único trabalho que você tem com seu pai. Isso. Que é desenhista, cartunista, exatamente. Porque só um trabalho com ele. Porque o meu trabalho, na verdade, não combina com o traço dele, né? Assim, o traço do meu pai é um traço muito, muito próprio, muito característico, e o meu tipo de texto ele tem uma tendência para o lírico, para o contemplativo, tem até muito de cômico, de transgressor, engraçado e cômico também. Mas não tinha ainda conseguido escrever uma história que realmente que tivesse uma identidade com o traço dele. E esse livro chegou lá. E a gente ficou 6 meses, eu e a editora, pensando, esse nome não podia, esse nome não podia. Vários ilustradores, graças a Deus, ninguém pode. Até que, de repente, um dia eu li e falei, gente, está na hora. E era a hora mesmo, meu pai está com 83 anos. Falei, é agora ou nunca.
E aí nós fizemos esse livro em parceria, na verdade, assim, nós fizemos uma grande homenagem ao trabalho dele como um todo, porque ele fez 6 capitulares para esse livro, e só. Eu falei, pai, não tem como é que eu vou fazer um livro infantil com 6 desenhos? Eu preciso de mais. Aí eu pensei assim, bom, eu tenho os livros antigos dele esgotados aqui em casa, eu vou pegar e pegar coisa do Pasquim, pegar coisa do Ferbeapá, e vou fazer uma grande homenagem a uma linha histórica do trabalho dele. Foi o que a gente fez. E ele ainda foi mais generoso ainda e me deixou, além de pegar esse acervo, permitiu que a editora colorisse os originais, que eram todos atrás, preto e branco. De preto e branco, de jornal, né? Exatamente. Aí ele deixou, eu falei, beleza, vamos... O pai é um ilustrador famoso. Não, enfim, ele é fantástico, mas ele é muito engraçado. Ele falou assim, não me peça mais para ilustrar livro infantil, porque eu não tenho vocação para isso. Seu pai é o Jaguar. Exatamente. Né? E ele estava fazendo também, eu não sei quantos anos, eu estava fazendo 40 anos de carreira quando eu lancei esse livro, que foi ano passado, e ele estava fazendo, imagina, sei lá, 60, 70, um monte de anos. Né? 70 não pode ser, porque ele não começou com 10 anos, mas enfim, ele estava fazendo já também um percurso longo de celebração, e a gente resolveu fazer esse livro para fazer esse momento de celebração familiar, vamos dizer assim, né? Muito bacana. Esse aqui é o seu último, né? Esse é o último livro, né, que foi escrito para uma encomenda da FTD, Vida que Vou Eu, que é um livro de encomenda para a campanha da fraternidade desse ano, de 2015. Esse aqui. Isso, esse para o Fundamental 2 e esse para o Fundamental 1. Fundamental 1 e Fundamental 2. Fundamental 2. O Mundo Muda Se a Gente Ajuda é uma história muito legal, assim, que até tem a ver com Teresópolis, porque a gente vê toda hora que a ameaça que fazem contra a natureza, e é justamente essa mangueira que está na capa, que é uma mangueira estilizada, que é uma mangueira que é o símbolo da cidade que o prefeito resolve mandar derrubar para construir um palanque, para fazer comícios. Não tem outro lugar que ele podia fazer isso. Enfim, é uma cidade muito pequena, então a praça é o centro de convergência. E ele resolve derrubar a mangueira, que ele acha que é uma coisa absurda. Então o menino que realmente assim muito voador, assim, de cabeça muito imaginativa, escreve uma carta mostrando o mundo com a natureza toda degradada. E isso toca o coração das pessoas que resolvem, então, preservar. Esses livros são usados nas escolas para leitura das crianças. E não se prendem. O mais interessante é que eles não estão presos estritamente à questão da campanha. Eles têm uma vida longa, porque assim, fala do concílio, né, que o tema da campanha são 50 anos do Concílio Vaticano II, fala disso, mas ele está inserido num contexto de aventura também, muito interessante. E num contexto mais atemporal, que é de uma questão educativa. Exato, né? Fala da família, muito legal. Esse livro aqui, eu até adquiri e dei para minha filha, que já não é uma adolescente, já é uma jovem, né? De 20 anos, que fala da morte, mas é um livro que fala da vida. Exatamente. Como é isso? Pois é, esse livro eu escrevi por minha conta, como tem alguns outros aí que eu escrevi por minha conta, não foi uma encomenda. Eu escrevi sobre a morte querendo falar sobre a vida, né? Que eu acho que a gente tem vivido assim uma correria muito alucinada e tem esquecido que a vida passa, o tempo passa e as pessoas morrem. Então, assim, a gente tem que, de repente, parar para pensar. É uma maneira de você dar um toque. As coisas são finitas, as coisas são finitas, né? Inclusive as relações também, se não forem cultivadas, né? Tem um provérbio africano muito bonito que diz que a amizade é um caminho que, se você não passa o tempo todo, é como se fosse um caminho na areia. Ele se perde, vai se apagando. Vai se apagando. Então, isso vale para tudo. Então, realmente, assim, os contos sobre a morte parecem um tema forte, é um tema forte, mas até para a gente também lembrar que isso faz parte da vida. Né? E não ficar achando que tudo vai ser eterno e vai estar sempre ali, os amigos vão estar sempre ali, pai, mãe, marido, enfim. E que é um tema que deve ser tratado também com as crianças. Né? Não se pode... tem muito pai que não leva filho no velório, porque ele é muito novo para ver isso. Ele vai ver da pior maneira possível, que de repente ele vai ver uma pessoa atropelada na rua e não vai saber como que lida com a finitude da vida. Exatamente, é super importante. Flávia, você tem uma
Uma produção, você produz muito. Gostaria de falar de todos os seus livros, um pouquinho de cada um deles, mas eu espero que você volte aqui breve para a gente fazer um segundo capítulo dessa conversa, mostrar outras coisas. Você tem um livro aqui que só da capa eu achei lindíssimo, que são de histórias russas, japonesas e de índios norte-americanos. Que eu gostaria de falar sobre eles, mas nosso tempo já não dá mais. Você tem uma bibliografia extensa, foi um prazer enorme. Queria que você deixasse o seu contato e o comprometimento de voltar aqui brevemente. Com certeza. Isso daí, olha, meu teleprompter básico aqui tá. O meu site, porque realmente, como a Josiane falou, né, lá no site vocês vão ver um monte de coisa. Tem um trecho dessa peça que foi montada em Brasília. Então é www.flaviasavari.com, com ou sem o BR, não precisa do BR, mas se quiser pode botar. Mas é só isso, guardando o nome Flávia Savari com Y, você chega lá. Flávia, parabéns, quer dizer, seu trabalho é um trabalho que encanta, serve para adultos e crianças. Eu mesmo comprei o livro das histórias do Arco da Velha para usar no trabalho que a gente faz de ergonomia e questões organizacionais com trabalhadores, que a gente usa esses contos, essas fábulas. Então, serve para todos. Agradeço a você e Caminhos em Artes fica por aqui. Obrigado por ter caminhado conosco nesse caminho. Obrigado por você estar nesse caminho com a gente. Até o próximo programa.